E aí, Luigi, aqui sejam muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de desenhos. E hoje eu trouxe um assunto um tanto diferente, um tanto peculiar, porque é algo que pouca gente se atenta quando tá começando a aprender a desenhar. Hoje a gente vai falar de cintura, mas não vai ser um daqueles vídeos onde eu ensino passo a passo a como desenhar a cintura do corpo humano. Na verdade, vai ser um vídeo onde eu vou apontar um erro que muita gente comete quando tá aprendendo a desenhar. Às vezes a pessoa até desenha a cintura do jeito certo, mas comete esse errinho que eu vou comentar nesse vídeo. Então se você não tá inscrito e gosta de dicas como essa, já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho que é pra você não perder outros vídeos aqui do canal. Aproveita e já deixa o seu like agora no comecinho do vídeo, que é pra você não esquecer de pôr depois. Se você não gostar do vídeo, você pode trocar pro dislike, mas já deixa o like agora que assim você não esquece de pôr ele no final. Eu queria também, primeiramente, agradecer a todos os inscritos que assistiram o vídeo anterior completo, assistiram tanto a introdução quanto o vídeo completo até o final e colocaram as duas hashtags que eu pedi. Sério, vocês são massa demais, muito obrigado porque isso ajuda muito com a retenção do canal e me ajuda a produzir mais conteúdo pra vocês. E agora vamos pro assunto do vídeo de hoje. Bom, o assunto do vídeo de hoje era algo que eu já queria falar há algum tempo, mas que dessa vez eu fui motivado por um desenho de um inscrito, e que coincidentemente também é um inscrito que eu já queria comentar aqui no canal há algum tempo. Bom, o nome dele é Everton Pardim, e assim como tantos outros inscritos como o Intimado, a Gógenes Luna e alguns outros, ele vem me acompanhando desde a época do canal de games até agora no canal de desenhos. E o legal é que ele vem desenhando bastante de uns meses pra cá e ele sempre me marcava nos desenhos dele. E por conta desse treino constante que ele faz, eu imagino que ele desenha realmente todos os dias, eu consigo ver um avanço tremendo na arte dele. É absurda a evolução que ele teve se você pegar um desenho dele do ano passado e comparar com um desenho do começo desse ano e depois comparar com um desenho desse mês. Você percebe uma diferença na qualidade do traço, na anatomia, nos materiais que ele tá usando, a força que ele aplica em cada material. É muito legal ver o quanto ele evoluiu. E eu queria mostrar esse exemplo pra vocês, já pra vocês perceberem que ninguém começa já com um nível mais alto de desenho, desenhando tudo perfeitamente. É uma questão de treino e prática, e isso vai trazer uma baita evolução pra vocês. E pra vocês verem também que não é uma questão de ter o melhor material de desenho, o melhor lápis, a melhor caneta, um melhor computador ou tablet pra começar a desenhar, porque ele sempre desenhou com o que ele tinha à disposição dele. Ele começou desenhando com caneta Bic, caras. E é o que eu sempre falo pra vocês, é treino e prática constante. Todo dia esse moleque postava algum desenho e me marcava. Dá pra ver que ele tá se esforçando e, cara, você tá melhorando, pode ter certeza. Lembrando que se você também quiser me mandar algum desenho pra eu poder avaliar e tudo mais, não adianta me marcar mais no Facebook, no Instagram e tudo mais, que eu não tenho olhado mais essas coisas. Me manda lá no Discord que tá aí embaixo o link na descrição. Lá a gente tem um chat dedicado só pra isso, só pra vocês poderem mandar os seus desenhos e a gente poder avaliar eles com calma. Mas por que eu tô citando o Everton aqui nesse vídeo? Bom, primeiramente porque eu queria dar realmente meus parabéns pra ele. Realmente você tem evoluído muito, cara. Se você pegar os seus desenhos do ano passado e compara com os desse mês, os desse ano, você consegue ver uma grande diferença no seu traço, na forma como você faz os detalhes. Realmente, cara, eu já queria te dar esses meus parabéns. Mas também porque recentemente ele postou um desenho que me despertou vontade de falar sobre um assunto que eu já queria trazer aqui pro canal. E aí eu resolvi juntar o útil ao agradável e fazer esse vídeo explicando pra ele o que ele pode melhorar, ao mesmo tempo que eu passo esse mesmo ensinamento pra vocês, que já era um assunto que eu queria falar há algum tempo, que é o problema das cinturas. Esse desenho que o Everton postou ficou muito bom comparado a outros desenhos que ele já tinha postado antes. Obviamente, ele tem algumas coisinhas que ainda podem ser melhoradas, como a precisão do traço, ou algumas proporções do braço ou coisa assim, que ainda assim não é um problema tão grande, porque esse desenho aqui foi feito a lápis e muito provavelmente se ele fosse passar isso aqui a caneta, ele já corrigiria alguns desses detalhes. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi a cintura dessa personagem, que tá bem bonito, tá bem desenhado, mas causa uma certa estranheza e a gente não sabe explicar muito bem o porquê. Mas antes de eu começar a explicar ao Everton como ele pode aprimorar esse desenho dele, eu tenho que fazer as minhas explicações sobre como desenhar as cinturas da forma correta. Lembrando que eu já tenho 3 vídeos aqui no canal onde eu ensino a desenhar quadril e cintura, e eu recomendo fortemente que você assista esses outros vídeos primeiro, pra você poder entender mais ou menos o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Eu vou deixar eles passando em algum card aqui em cima ou em algum link aí embaixo na descrição. Bom, mas falando agora uma coisa que todo mundo já percebeu, quando nós estamos desenhando uma personagem feminina e ela é bem magra, a gente costuma afinar bem a região da cintura. Meio que a cintura fina é a marca registrada de todas as personagens bem magras. Às vezes a pessoa nem sabe desenhar todos os detalhes do corpo, mas sabe que tem que deixar essas duas entradinhas na lateral se ela quiser representar uma pessoa que é bem magrinha. Isso acontece justamente porque o nosso corpo é composto pelo tórax na parte de cima, a região do quadril na parte de baixo e na parte do meio, se a pessoa não tiver um acúmulo de gordura ou então realmente um biotipo mais largo, ela vai ter essas entradinhas mais demarcadas nas laterais, que é justamente aquilo que muita gente busca e que normalmente é chamado por muitas pessoas de cinturinha. Provavelmente você já viu alguém falando, nossa, como eu queria ter essa cinturinha, ou então olha a cinturinha daquela pessoa, sabe? Realmente remete a pessoas que são bem magras e tem essas entradinhas bem demarcadas na lateral. Só que o problema é que essas entradinhas bem demarcadas em formato de V, que a gente vê nas personagens bem magrinhas, elas só aparecem quando a gente tá vendo a personagem de frente. Então, como exemplo, eu vou utilizar essa foto dessa barriga bem magra, visto levemente de lateral, e aí vocês vão entender um pouco melhor o que eu tô querendo dizer. Aqui nessa parte de baixo, nós temos uma região que forma justamente o quadril
quadril dessa personagem. Só que aí percebam que esse quadril ele é bem visto quando a gente vê do lado de cá, só que a parte de lá do quadril tá por trás da barriga, ela não aparece. E por mais magra que essa pessoa seja, ainda assim a barriga se projeta na frente da região onde tem o encontro do quadril e do tórax, que é justamente a região que forma a cintura. A gente consegue ver a cintura do lado de cá, mas não consegue ver a cintura do lado de lá da personagem. Então quando uma personagem é vista de lado, por mais magra que ela seja, a gente vai ter sempre um pouquinho da silhueta da barriga se destacando na frente da silhueta da cintura. E no caso aqui dessa foto, a gente só consegue ver a silhueta da cintura de um dos lados da personagem. O outro lado da cintura a gente não consegue ver porque a barriga se projeta na frente. O outro lado fica oculto. Então toda vez que uma personagem gira o corpo, toda vez que tem uma mudança no eixo dessa personagem, a gente tem uma mudança na cintura dela. Ok, Luigi, e aí como que eu faço para desenhar a cintura do jeito certo então caso mude alguma coisa no eixo do corpo dela? Bom, vamos começar com formas geométricas básicas, justamente formas que eu já comentei nos outros vídeos sobre como desenhar quadril e cintura. Nesse caso aqui eu estou utilizando um retângulo na parte de cima para representar o tórax e uma forma geométrica um pouco mais elíptica na parte de baixo para representar o quadril. E aí, a dica que eu dou para vocês é, primeiramente, já define um eixo nessa personagem, onde vai ser a região central, o ponto de equilíbrio do corpo dela. E por cima disso, você desenha a região da barriga conectada na região da virilha, com essa forma geométrica um tanto triangular. Isso por si só já vai dar o formato praticamente perfeito que você precisa para desenhar a cintura da sua personagem vista de frente. Só que como eu comentei, quando a personagem é desenhada um pouco virado de lado, essa situação muda. A região da barriga fica um pouco mais esticada, um pouco mais reta, e a região da cintura ganha mais destaque em somente um dos lados da personagem. E aí o segredo pra gente girar a barriga tá justamente nesse eixo. Observa que quando a gente desenha com esse eixo exatamente no meio, exatamente reto em relação ao corpo da personagem, a gente tem a barriga vista de frente e com a cintura bem definida dos dois lados. Mas aí a coisa muda se eu viro esse eixo um pouquinho pro lado, utilizando agora uma curva ao invés de uma reta perfeita no meio do corpo da personagem. E aí observe que só o fato de eu ter desenhado a região da barriga seguindo essa curvatura para lateral já me dá o formato exato que eu preciso para poder desenhar a barriga levemente virada de lado, com a cintura bem definida em uma lateral e a barriga se sobrepondo um pouquinho acima da outra lateral da cintura. Observe que ainda assim a gente consegue ver as duas laterais da cintura, só que uma delas está um pouco mais esticada, não porque a cintura ficou esticada, mas porque a região da barriga passa levemente por cima da visão que a gente teria dessa cintura bem definida. É uma questão de perspectiva. Ah, entendi, Luigi. Então sempre que ela estiver sendo vista de lado, essa região da barriga vai se projetar um pouquinho por cima da região da cintura? Isso mesmo. Ah, tá. Então sempre que ela estiver sendo vista de frente, os dois lados da cintura vão ser bem demarcados. Não exatamente. Da mesma forma como a gente pode ter uma alteração no eixo do corpo em relação a um giro, a gente também pode ter alteração no eixo do quadril em relação ao eixo do tronco. Se o eixo do quadril for mais inclinado do que o eixo do tronco, isso vai dar a impressão de que o quadril é mais jogado para cima em uma das laterais em relação ao corpo. Isso vai dar uma quebra no quadril da personagem que vai intensificar ainda mais a cinturinha dela. Só que aí vai um detalhe. Da mesma forma em que um lado se intensifica, o outro lado vai suavizar. Então um lado vai ficar mais marcado e o outro lado vai ficar mais reto, mais suavizado. Então apesar de ser um caso completamente diferente de girar a personagem no eixo dela, ainda assim o resultado vai ser bem parecido. Porque ainda existem as duas entradas da cintura nesse caso, mas com a intensidade correta. Enquanto em um dos lados é mais reto, no outro lado a entrada é mais acentuada, ela é mais curva. Dessa vez não porque a barriga se projetou em frente à cintura, mas porque realmente a cintura se esticou em um dos lados e teve uma compressão do outro lado. E vocês podem utilizar fotos de referência para entender facilmente isso que eu estou explicando para vocês. Enquanto um dos lados se estica, o outro se comprime. Então se eu quiser desenhar a personagem de uma forma um pouco diferente, mas se eu não quiser simplesmente ver ela de lado, mas sim com uma inclinação e essa quebra no quadril, a gente vai fazer da seguinte forma. Nós começamos a fazer o nosso desenho da mesma forma que antes, só que agora essa curva no eixo não vai representar o giro da personagem, e sim o esticamento da barriga em um dos lados. E aí se você quiser fazer essa diferenciação, o segredo está no quadril. Ao invés de desenhar o eixo do quadril reto, você vai desenhar ele inclinado. Essa mudança no eixo causa a quebra no quadril. E aí com muita facilidade você percebe que o lado direito da barriga fica bem demarcado, com aquela cintura bem fininha mesmo, mas o lado esquerdo estica bastante e ele fica quase que reto. Com isso, por mais que a personagem não tenha
as duas laterais da barriga bem demarcada, ainda assim você tem uma forte impressão que ela é uma personagem bem magra, e você vai ressaltar a sensualidade dela justamente porque você fez essa quebra no eixo do quadril. E aí percebam uma coisa muito interessante: o fato de você mudar o eixo do corpo da personagem, deixar ele meio curvado, pode te levar para dois caminhos. Você pode desenhar ela ainda de frente, só que com a barriga mais esticada em uma das laterais, como você também pode desenhá-la levemente virada, com a barriga se projetando por cima da região onde apareceria um dos lados da cintura. E isso é um método muito legal para você desenhar personagens que estão sentadas ou levemente deitadas, justamente porque quando elas fazem isso, o eixo do quadril fica inclinado em relação ao eixo do tórax, e aí um dos lados fica mais acentuado e o outro lado fica praticamente reto. Não é reto por completo, ainda tem uma leve curvinha ali. Lembre-se que o corpo das mulheres dificilmente vai ter uma linha totalmente reta, então mesmo quando ela parecer reta, ainda vai ter uma leve curvatura ali. E é legal que você ainda pode utilizar esses dois métodos e misturá-los de uma forma que a personagem tá sendo vista de frente e também tá com uma quebra no quadril. Então a gente vai ter o tronco de uma forma mais frontal, o quadril de uma forma mais lateral, e aí essa região da barriga, essa região da cintura vai servir justamente como a transição entre um e outro. Só que aí a gente entra naquele detalhe de todo o vídeo: nem todas as pessoas são iguais. E em alguns casos, mesmo que a mulher seja levemente vista de lado, ainda assim pode ser que a barriga não se projete por cima da cintura e a gente veja realmente a cintura bem demarcada dos dois lados. Isso acontece principalmente em mulheres que são magras e ainda por cima possuem o biotipo de ampulheta. Se você quiser conhecer melhor os 5 biotipos do corpo feminino, eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu ensino a desenhar cada um deles. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição ou passando no card aqui em cima. E aí nesses biotipos, quanto mais magra é a mulher, menos a barriga se destaca sobre a cintura. Mas ainda assim, a curva da cintura não é tão acentuada quando ela tá levemente virada de lado. Veja que por mais que essa mulher seja muito magra e que ela tenha o corpo de ampulheta, ainda assim um dos lados vai ter menos intensidade de curva do que o outro lado. E aí sim a gente volta pro desenho do Everton. Essa personagem que ele desenhou aparentemente possui um corpo bem magro, mas a barriga dela tá um pouco esquisita porque por mais que ela tenha o biotipo de ampulheta, ainda assim a cintura não seria tão acentuada dessa forma, por dois motivos. Tanto porque ela tá levemente virada de lado, o que por si só já faria a barriga se projetar um pouquinho por cima da região da cintura do lado esquerdo, quanto porque ela tá sentada numa posição em que o quadril dela ficou mais levantado em um dos lados do que no outro. E isso, como eu já expliquei pra vocês, faz um dos lados da barriga ficar mais esticado e o outro lado ficar mais comprimido. Então esse lado esquerdo da cintura ficou um pouco estranho justamente porque ele tá muito pra dentro. Se a gente fosse seguir o mesmo eixo que o corpo dela tá desenhado, a gente teria a barriga um pouco mais esticada e também levemente sobreposta sobre a cintura do lado de lá. Então para corrigir isso, eu vou utilizar o próprio desenho dele pra gente poder comparar lado a lado como ficaria um pouco melhor caso a barriga tivesse seguindo essas regras que eu expliquei pra vocês no vídeo de hoje. E aí ao invés de refazer todo o desenho dele, eu vou utilizar aqui um filtro chamado Liquify, que em português se chama Liquefazer. E aí eu só vou modificar um pouco essas linhas para elas poderem seguir aquelas regras que eu expliquei pra vocês no vídeo de hoje. Então eu vou alterar um pouquinho aqui na lateral da barriga dela, mudar um pouco essa parte da cintura mesmo, talvez mudar um pouquinho essa região do tronco para dar esse encontro entre a cintura e o tronco, mudar também a posição do umbigo, porque o umbigo ele tem que seguir o eixo em que a personagem foi desenhada, ele tem que seguir essa linha alba que corta a barriga no meio, e aí eu também vou dar uma comprimida um pouco maior do lado direito da cintura, para dar essa impressão de que o quadril tá mais levantado desse lado. E aí observem que só com isso eu deixei a barriga dela bem mais natural, a gente não deixou ela mais gordinha, ela continua sendo uma personagem bem magra, mas ainda assim não causa aquela estranheza, como se a gente estivesse vendo a barriga dela de frente com os dois lados da cintura bem pressionados. É como se o desenho agora ficasse um pouco mais dentro da realidade, justamente porque agora a gente está seguindo os eixos que foram estabelecidos nesse desenho, tanto o eixo do tronco que dá a sensação de giro na personagem, quanto a linha de eixo do quadril em relação à linha de eixo do tronco e do ombro. E isso tudo é bem engraçado, porque uma pequena mudança do desenho pode trazer uma alteração gigantesca. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham gostado dele. Everton, se você estiver assistindo esse vídeo, coloca aí embaixo nos comentários o que você achou dessa dica que eu te passei, cara, que aí eu fixo o seu comentário como principal. E todos vocês que também estão assistindo esse vídeo, coloquem aí embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa dica. Vocês acham que foi uma dica útil que pode trazer mais evolução pro desenho de vocês? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like que você esqueceu de deixar lá no começo do vídeo. Coloca ele agora porque você me ajuda demais fazendo isso. E pra não perder os próximos vídeos, eu recomendo que você se inscreva e ative
ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eles forem lançados. Faça parte do nosso Discord, cara, o link tá aí embaixo e o acesso é gratuito. Lá você também pode mandar os seus desenhos tanto pra gente só olhar e apreciar a sua arte, quanto também para caso você queira dicas ou então queira que a gente traga isso pras lives e pros vídeos aqui do canal. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, até uma próxima, eu fui e tchau!